L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organes. Vou gravar de novo aqui, sabe? Vamos nessa. Agora acho que foi mais direto, sim. Acho que é isso. Já tá gravando aí, né? Aí mostra que tá gravando? Já estamos na rede. Então temos aqui uma pessoa convidada especial. Bem-vindas, bem-vindos ao Para Acabar com o Juízo, episódio 6 de final do ano, especial de Natal, especial de Ano Novo, especial de Xing, especial de pandemia, especial de doutoramento de Thiago Lima. Muitos especiais aqui, e a gente tem um convidado especialíssimo adentrando a podosfera, Thiago. Olá, Thiago. Uhul! Olá, Ian Menezes. É um prazer estar com você e os ouvintes e as ouvintas. Tá bombando esse podcast, Thiago. Já tem, não, tem umas 90 reproduções. A gente tá rumo a 100 reproduções, você acredita? Nem eu acredito nisso. Caramba! Mas tem tudo para espalhar mesmo. Tá muito bom. Tem uma coisa se espalhando, né? Eu vou puxar de memória afetiva aqui para apresentar o Thiago. O Thiago é um exímio jogador de vôlei na adolescência. O Thiago é um camarada nascido em Niterói, a terra bonita de Niterói, a casa da Umbanda, né, cara? Cidade da Umbanda, assim, né? E mais morador de Vila Velha, um ótimo guia turístico de Vila Velha, formado em psicologia e agora mestre em saúde coletiva e doutor em psicologia pela UF. Parabéns! Esse episódio tem esse quê de homenagem a você mesmo. Legal, né? Já começar com uma homenagem muito a você. Obrigado. Quer dar um seu recado? Eu não podia me apresentar melhor. Eu ainda lembro que tem uma cachorra chamada Mel, né? Uma labradora, né? Acho que também é uma boa memória afetiva, né? Na verdade ela é uma street dog. Ela tentou ser labradora, mas na curva outra coisa pegou, assim. Muito bom, cara. Então, hoje a gente tem que colocar o despertador como sempre, né? Só que como a gente tem um convidado especialíssimo aqui, a gente vai botar um despertador maior, porque, né, vai ter férias também no programa, então deixar aí os ouvintes ouvindo deleitados, né? As ouvintes e ouvintes deleitados durante um tempo indeterminado aí. E vai ter quadro novo no final, hein? Tem quadro novo? O final vai te surpreender. Eu só sei programar esse despertador para 20 minutos. Agora eu tô tentando programar para 30 minutos. A matemática não tá fechando. Caraca, eu já sou risonho fazendo isso aqui sozinho. Quando eu faço com alguém, fica mais doido ainda. Mas vamos lá. Mas o cerne do programa você conhece, né, Thiago? Thiago é o nosso primeiro ouvinte, né? Foi o primeiro apoiador do projeto e a internet está intermitente. Se houver qualquer corte, faz parte da dimensão maquínica. Então, como sempre, a gente vai ler aqui uns trechinhos, né, na ordem do antiético. A gente parou no trecho muito legal que descrevia a mesa esquizofrênica no episódio passado. E agora a gente segue aí com esse papo das sínteses conectivas, de registro e de consumo, né? Só que agora um convidado especial. Tá preparado? Eu tô, mas como é que você pensou em fazer? Você vai ler, vai comentar? Eu fico te ouvindo, que eu gosto de te ouvir, né? Mas aí você comenta a hora que você quiser e eu vou te fazer as perguntas também. Vamos fazer um jogo de entrevista também. Você pode me entrevistar também. A gente pode se entrevistar mutuamente, assim. Ou descobrindo ao longo do processo, né? Vamos lá. É o que acontece. Então, voltando à leitura, o esquizofrênico é o produtor universal. Nesse caso, não se trata de distinguir o produzir e seu produto, ou, pelo menos, o objeto produzido leva o seu aqui para um novo produzir. A mesa insiste em sua própria ocupação. O tampo é comido pela armação. O não acabamento da mesa é um imperativo de produção. Beleza, né? Quando Lévi-Strauss define a bricolagem, propõe um conjunto de características estritamente ligadas. A posse de um estoque ou de um código múltiplo. Heteróclito, porém limitado. A capacidade de introduzir os fragmentos em fragmentações sempre novas. De onde decorre uma indiferença do produzir e do produto.
do conjunto instrumental e do conjunto a ser realizado. Levi-Strauss, Pensamento Selvagem. Estão falando muito da coisa meio de autoprodução, né? Já estão dando a pista aí de que tudo que eles queriam era que o Maturana e Varela já tivessem falado de autopoese, né? Para eles também terem esse... Nossa senhora, caiu alguma coisa aqui. Ter esse respaldo de que as coisas se autoproduzem, né? De alguma maneira. Se auto-organizam, né? Sim. Agora, tem uma coisa aqui que é sobre o aqui. O aqui, ele está em itálico. Pode ser. Você tem alguma consideração sobre isso? Eu acho que O objeto leva o seu aqui para o novo produzir. Minha consideração sobre isso é que na hora da edição eles bateram Ctrl I assim, e aí escreveram essa palavra aqui, é a minha consideração. Mas deixa eu ver aqui rapidinho. Neste caso, não se trata de distinguir o produzir e seu produto, ou pelo menos o objeto produzido leva o seu aqui para o novo produzir. O seu presente, né, o seu existir, a sua atualidade, talvez a sua atualidade seja sempre de atualização. Essa é a ênfase de uma perspectiva processual do objeto, né? Porque... Fala aí. Ele não é em si mesmo, né? Ele sempre vai ter um aqui, vai ter um momentum que é singular, né? Isso. E de pensar isso, né? Como a gente... apesar de ser uma teoria dos fluxos, né? Eu acho que é isso, é uma teoria dos sistemas dos fluxos para poder entender as constituições humanas, sociais e até mesmo filosóficas, né? Mas eles não abrem mão dessa noção de objeto. A questão é que é um objeto que é meio... a coisa bem haitiana, assim, movimento congelado, né? O fluxo parado, E o Thiago também é um corporalista, né? Um psicólogo decolonial e corporalista. Então a gente decolonial fica por sua conta. por conta dos créditos dos vídeos aí. Mas que a gente pensa muito isso no corpo, né? Nessa coisa do... para além dessa organização registrada do anatômico médico, né, do científico, assim, né? Como que é essa dimensão de que é isso, né, para pensar quantos são os objetos que tem no nosso corpo, assim, de quantos objetos do nosso corpo são formados no aqui, né, que se autoproduzem, que se atualizam, que são por movimentos. É a pergunta e essa dimensão de possibilidade de interpretação de processualidade do objeto. Sim. É legal falar isso. O Kellerman, ele no final da vida, ele trabalha muito isso também. Ele sempre trabalhou a noção de fotografias, né? Fotos de acontecimento. E aí, no final da vida, ele desfaz um pouco a ideia de foto, mas é o pouco que o Deleuze traz da imagem em movimento, ele traz o cinema também. Sim. Pensar o objeto a partir daí também, o corpo a partir desse lugar mesmo. Não existe um corpo em si mesmo, um objeto em si mesmo, mas há sempre um aqui, né, no sentido de que uma possibilidade de engendramento nova. Sim. A cada momento. É um aqui num tempo-espaço criado, né? Não tem um tempo-espaço dado, é um tempo-espaço criado, né? Com o que se conecta em quanto tempo, né? O que está ao redor, o contexto. Né? É muito sistêmico isso aqui. Bom, vamos lá que o papo tá engrenando bonito, então. Ótimo. E tem uma pista boa aqui também, vai lá. Vou interromper. Você quer continuar a ler? Não, vai lá, bicho. A casa é sua. Porque tem uma coisa importante aqui, ó. O não acabamento da mesa é um imperativo de produção. Com certeza. É porque ela é falha, é porque ela não é inteira, é porque ela não acabou que se pode produzir. Isso é muito poético, bonito e existencial. Total. Um flerte bom com a psicanálise, né? Mas já abrindo suas margens aí, né? Para não achar que essa falta é algo que tem que se haver no sentido de castração, né? Mas sim na sua potência, né? Contrário a uma psicanálise meio limitada. Acho que a psicanálise não se debruça muito. Sabia que o Guattari, ele sugeriu ao Lacan, além do pequeno objeto A, um objeto C, que é o objeto institucional? Olha que interessante. Ele sugeriu, falou, Lacan, não tá dando quando Lacan mandou vários senta lá, Cláudia, parece que a troca era muito profícua, assim, sabe? Só que o Lacan não dava muito ouvido, assim, pro menino Guattari. Opa, travou aqui, não sei o que aconteceu. Você tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então tá bom, então continuamos. Mas que aí, Mas né? esse senta lá, Cláudia do Lacan já é um objeto institucional se Já atualizando. Guattari, que na intervenção dele foi fazer a esquizoanálise, né? Eu vou fazer a intervenção quanto a isso, vou pela tangente da esquizoanálise.
Mas é total, cara, total. Então vamos seguir aqui. Vamos lá. A satisfação do bricoleur, quando liga alguma coisa à corrente elétrica, quando desvia um conduto de água, seria muito mal explicada por um jogo de papai e mamãe, ou por um prazer da transgressão. Que aí seria o mais fácil, né? Tipo, você aumentar suas possibilidades, transgredir, falar que conectar, enfiar uma coisa no outro é coisa de peru pepeca, né? Esse jogo fácil, né, de interpretação. A regra de produzir sempre produzir, isso aqui é muito bom, hein? A regra de produzir sempre produzir, de inserir o produzir no produto, é a característica das máquinas desejantes, ou da produção primária, produção de produção. E aí eu acho que nesse sentido de produção primária, eles estão pensando também a coisa do delírio, já é a coisa do sonho, né? Como o sonho é sempre produção de produção. E aí eu gosto muito do exemplo do sonho, quando você vai contar o sonho, que ele é essa narrativa que é a mais exemplar de todas as narrativas, né? Mas essa coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, né? E o sonho é muito isso, assim. Você de manhã conta para alguém, você tenta lembrar, você escreve, você inventa um sonho naquilo que você registra, e aí você conta para alguém já é outra coisa, vai contar para analista já é outra coisa, assim. E fora os sonhos que vêm depois de uma caralhada de tempo, né? Passa meses, assim, você, caralho, sonhei com aquilo, assim, os que se confundem com déjà vu, mas é um fenômeno que é o tempo todo produtor de produção, né? Não é um produto dado, né? Perfeito. Na clínica mesmo, isso daí é um dispositivo interessante. Na experiência clínica, algumas vezes eu peço para a pessoa contar o sonho várias vezes, e aí deslocar um pouco dessa ideia de interpretar o que significa, mas essa potência de produzir no produto, né? Boto fé. O que o sonho abre de espaço para produção, e quando você reconta, você vai dando margem para essas conexões, né? Você Sim, se sim. vê como sujeito produtor na linguagem ali. E é o que é interessante. Sim, essa repetição como produção de diferença também, né? Vamos fazer o velho clichê, né? Eterno retorno da diferença. Tem um trecho muito bom, acabei de lembrar aqui, e pensei uma cena meio borgiana, assim. O Alberto Camus, no Estrangeiro, ele tem uma passagem que no final o cara é preso, né? Você já leu O Estrangeiro? Do caminho, não. O protagonista é preso, né, por motivos X ali, tem até canções sobre por que ele é preso e tal. E aí ele olhando pela janela, e ele vai ser condenado à morte. Acho que a treta é essa, ele vai ser condenado à morte ou não. E ele olhando pela janela, ele tem esse devaneio, assim, tipo, como é bom viver, como é bom lembrar. Um dia na vida de um homem é suficiente para toda uma existência ser lembrada, sabe? E suficiente para ser lembrado por uma existência. Pensei numa cena borgiana, assim, de que o paciente só traz a mesma coisa todas as vezes na análise. Todas as vezes, assim, é sempre a mesma coisa, e isso sempre vai se desdobrando em camadas diferentes, até, sei lá, chegar no absurdo da não palavra, assim, uma palavra mais gestual, né, algo dançado, uma Tipo o dança. Aleph, né? Tipo Aleph, tipo Aleph. Legal isso. Tô viajando aqui agora. Vamos lá. Não é viagem, não. Eu acho que isso daí que você está falando é técnica, é ferramenta de trabalho até. Na clínica, isso daí é uma prática. Se você pratica isso, saem coisas muito interessantes. E é muito doido pensar também como um atendimento ele é muito determinado pelo primeiro atendimento, né? Como se fosse um loop daquela entrada, muitas vezes. E às vezes você consegue sair daquele loop, mas é muito curioso como às vezes você acompanha as pessoas por um bom tempo e umas temáticas que às vezes, né, foram para uma camada mais embaixo ali, quando você vê, volta com tudo que foram anunciadas há 1000 anos lá, né? Não que você atenda a pessoa por 1000 anos, né? Quem disse que também não passa esse tempo intensivo. Vamos lá então? Bora. Um quadro de Richard Lindner, Boy with Machine, Menino com Máquina, mostra uma criança enorme e túrgida que, assim inserida, faz com que uma de suas pequenas máquinas desejantes funcione em uma enorme máquina social, técnica, pois, como veremos, isso já é próprio da criança. Bem legal, né? Aí tem a imagenzinha do Boy with Machine? Tem. Tem esse menininho aqui, rechonchudinho, com sapatos estilosos, né? Uma pequena máquina já engrenando na máquina social. Assim. Quem tem Agora, trabalho... tem uma curiosidade, Falei. que quando eu fui pesquisar essa imagem, o Google me sugeriu Boy with Machine Gun, do Burns. E é um moleque com uma puta fuzil, assim, com uma metralhadora, tirando pra cima, um jardinzinho embaixo.
Tem essa leitura possível também. Que já se conecta com as máquinas técnicas, né? E também é próprio da criança, a destruição, né? Caraca, fala mais isso aí, como é que é isso aí? Isso aí é um trabalho, um pensamento que a Marina Harter Pamplona, uma grande pensadora. fazendo aí a divulgação, né? Mas ela tem pensado isso daí, eu não quero dar spoiler não, mas o Benjamin, ele anuncia isso, né, da criança, como ela consegue destruir aquilo que está instituído para poder anunciar um tempo do agora, anunciar a novidade. Inocentiza muito, né, purifica muito a criança, mas ela tem essa questão desejante, né, que a gente pode trazer para cá, como máquina desejante. Sim, sim. De reconectando, transconectando o que está colocado e anunciando o tempo do agora. Talvez esse é aquele aqui, sim, sim. itálico que a gente começou falando. Eu tô pensando no Renato Nogueira, né? Você já leu o Renato Nogueira? Que é um filósofo lá da rural do Rio de Janeiro, um filósofo negro, cara, que ele pensa o Ubuntu, Tecoporã, e ele pensa a diferença de infantilização para infancialização. E ele é meio deleuziano, né? Então ele pega muito nessa onda, assim, de como as crianças são infantilizadas, mas há toda uma potência de infancialização nas crianças. Aí ele coloca, mas o grande desafio da educação é infancializar os adultos. Então é muito da hora. Então tem toda essa coisa da transversalidade da criança, da codependência que a criança traz, mas também da criação de mundo, né? E aí você falando dessa gun Kid with Machine aí, Boy with Machine Gun. Não, é Boy with Machine Gun. Boy with Machine Gun, o menino com a metralhadora, né? Eu pensei muito no fenômeno do school shooting, né? Que é essa dimensão destruidora da criança, assim, é esse lugar de uma linha de fuga totalmente da demolição, né? Totalmente abortiva é uma palavra que não vem no sentido de ser contra o aborto, né? Mas abortivo no sentido de pura extinção, assim. Não é à toa que acaba normalmente em suicídio, né? Esses casos de school shooting. Mas nesse caso, ó, que nem eles estão colocando aqui, ó, que o que é próprio da criança é uma pequena máquina desejante funcionando em uma enorme máquina social. Sim, então, sim. Nesse caso, é uma destruição mais positiva, né? Como a psicanálise fala da tarefa positiva e da tarefa negativa. Total. É abrir espaço, é abrir furo para novas conexões. Sim. Não, é garantir a incompletude. Né? Não, o que eu tô pensando é o antagonismo disso, assim, uma certa linha de fuga sim, capturada é já, risco. sacou? É o risco disso, né? Desse potencial de destruição, de esfacelamento desse objeto ser institucional que a criança tem, né? E a criança chacoalha tudo, né? A família, a escola, querendo ela chacoalha, né? E é o grande esforço, por isso que as famílias são tão infelizes. É o esforço de conter a criança naquilo, né? E ela tá o tempo todo chacoalhando tudo. O pai e a mãe já não se entendem mais, a avó não quer saber do genro, porra, chacoalha tudo, sacou? E é isso que ninguém quer ver. E é isso que ninguém quer dar corpo para isso, né? A criança, principalmente recém-nascida, ela já tem essa potência sinistra. Assim. E aí tem essa volta, né? Essa volta destruidora, né? Essa captura da linha de fuga que chega até nesses school shooting, assim. Sim. Falando em risco, vamos continuar aí, ó. Vamos lá. Que tá chegando ele, né? Vamos lá, que produção do corpo sem órgãos. 1.1.5, produção do corpo sem órgãos. É porque a gente tem que fazer o nosso outro quadro também. Produzir, produto, uma identidade, produzir produto. É essa identidade que forma um terceiro termo na síntese linear. Enorme objeto não diferenciado. Tudo para um momento. Na verdade, aqui tem esse duplo sentido no português, né? Porque isso aqui é a merda do novo acordo ortográfico, né? Porque eu acho que é tudo para um momento, né? Tudo se interrompe. Mas, ao mesmo tempo, fica um sentido muito bonito, né? Que é tudo para um momento, né? Tudo em função de um momento, tudo por um momento. Né? Tudo para um momento. Tudo se coagula. Depois tudo recomeçará. De certa maneira, seria melhor que nada andasse, que nada funcionasse. Não ter nascido, sair da roda dos nascimentos. Sem boca para mamar, sem anos para cagar. Estarão as máquinas suficientemente desarranjadas e suas peças suficientemente desligadas para se entregarem e nos entregarem ao nada? Doido, né? Esse trecho do começo da Antiédipo, ele é muito
flerta com todo mundo, né? Flerta com o budismo, isso aqui é sansarinha pura, né? Tipo... Eu pensei isso. Né, esse ciclo das reencarnações aí, como é difícil nascer e já ter desejo, né? Nasce e já tem desejo, assim, e aí é sofrimento, é treta, é desarranjo, nada dá certo porque é constitutivo, então seria muito fácil produzir essa cosmovisão, né, esse cosmo sentido de que era melhor não ter nascido, né? Mas aqui a gente vai ver que eles leram bastante Spinoza e Bergson e Nietzsche para não cair nessa armadilha do ressentimento. Né? Sim. E acho que o Guattari, no caso do Guattari, foi o Marx, né? Marx deu esse impulso de não cair nesse pessimismo bacana. Dir-se-ia que os fluxos de energia estão ainda muito ligados, que os objetos parciais são ainda orgânicos em demasia. Mas um puro fluido, um estado livre e sem cortes, está em vias de deslizar sobre um corpo pleno. As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas no seio dessa produção, em sua própria produção, o corpo sofre por estar assim organizado, por não ter outra organização ou organização nenhuma. Bonito, né? Aqui é uma parafraseia o Arthur, mas não cita, né? Mas eu gosto dessa então, ideia. menção honrosa aí para Antônio Arthur. Para você, tá Toninho. Para você, Toninho. Mas é bonito, né? Que sofreu muito. Nossa. As máquinas desejantes fazem de nós um organismo, mas no seio dessa produção, em sua própria produção, o corpo sofre por estar assim organizado, por não ter outra organização ou organização nenhuma. Isso é muito doido para a gente pensar os psi, né? Eu acho que a gente vive numa bolha, essa palavra, esse termo roda muito, né? Mas uma bolha que potencializa a desorganização de alguma maneira, né? Que vê na desorganização, no dionisíaco, na experimentação, uma potência. Mas é muito interessante aqui, fugindo um pouco, fazendo esse exercício de distanciamento nessa bolha, como o grande discurso hoje em dia é do equilíbrio, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tudo bem organizado, tudo estará bem, né? Fluindo muito bem. E aqui eles estão falando essa atualidade muito foda desse texto, como a organização é que produz um certo sofrimento. A manutenção de uma ordem, né, demasiado rígida, é que é a chave desse sofrimento. De um sofrimento, né? Então vai. Sim. E aí abre a citação aqui. Uma parada incompreensível e certeira, no meio do processo, como terceiro tempo. Nem boca, nem língua, nem dentes, nem laringe, nem esôfago, nem estômago, nem ventre, nem ânus. Fecha a citação que Thiago já deu a dica aí do Arthurzinho. Os autômatos param e deixam sobressair a massa inorgânica que articula. O corpo pleno sem órgãos é o improdutivo, o estéril, o inegendrado, o inconsumível. Antonin Artaud, isso aqui já deu muita treta, né, da gente pensar, porque aqui acho que tá uma coisa muito embrionária, né, do que é o corpo pleno sem órgãos, corpo sem órgãos, né. Eu lembro que a gente já conversou Sim. algumas vezes, né, de tentar sacar como é que ele se organiza aqui. Antonin Artaud descobriu, lá onde ele se encontrava, sem forma e sem figura. Instinto de morte é o seu nome, e a morte não fica sem modelo. Porque o desejo deseja também isso, a morte, pois o corpo pleno da morte é o seu motor imóvel, assim como deseja a vida, pois os órgãos da vida são a working machine, o funcionamento maquina. Não perguntaremos como isso funciona em conjunto. Essa questão é já produto de uma abstração. Senão eles cairiam nessa armadilha de novo do dualismo freudiano, né? De uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Né? Acho que essa é a saída pela tangente que eles fazem aqui. Né? E esse produto da abstração já foi muito bem explicado no seu episódio 2, se eu não me engano. 2 ou 3. Qual que é a coisa do produto da abstração que você está vendo aqui? Você explicou como que a produção da fala, dos objetos, são abstrações, né? Do órgão. Sim, sim. Acho que se bobear foi no 1 ou no 2. Voltem aí que vocês vão ouvir. As máquinas desejantes só funcionam desarranjadas, desarranjando-se constantemente. Esse aqui é uma coisa muito para o nosso amigo Fabrício, né? Que estuda a morte animada, né? É a morte que anima, né? A morte que está o tempo todo aí. Propagandeando outras coisas da podosfera, né? Tem aquele grande episódio de Exu do Benzina, né? Que a Stephanie e o Orlando mandam muito bem, assim, de pensar
como na nossa metafísica cristã, liberal, é muito difícil para a gente conceber a morte em tudo, né, em todos os processos. Esse desarranjo o tempo todo como algo que faz funcionar, né? Lindo esse episódio, né? Muito bonito. Mas aqui ele já... falei. Isso. Não, tem uma frase de efeito para isso, né? Que é: o desejo de morte é diferente da morte do desejo. Caraca! É um pouco do que estão falando aqui. Total. O presidente Schreber, que a gente já deu uma mencionada por alto, né, que é aquele jurista que escreve o livro para se safar do manicômio, né, e pegar os seus bens, entre aspas, viveu durante muito tempo sem estômago, sem intestinos, quase sem pulmões, com um esôfago dilacerado, sem bexiga, com as costelas esmagadas. Comeu, por vezes, parte de sua própria laringe, e assim por diante. O corpo sem órgãos, aí fecha a citação, né? Agora são os meninos mesmo. O corpo sem órgãos é o improdutivo. No entanto, é produzido em seu lugar próprio, a seu tempo, na sua síntese conectiva, como a identidade do produzir e do produto. A mesa esquizofrênica é um corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos não é o testemunho de um nada original, nem o resto de uma totalidade perdida. E, sobretudo, ele não é uma projeção. Nada tem a ver com o corpo próprio ou com uma imagem do corpo. É o corpo sem imagem. Que eu acho que é isso. Né? Eu estava voltando, né, à história do Kellerman e do Deleuze da imagem e movimento. Né? O corpo sem imagem é puro movimento, talvez. Ele, o improdutivo, existe aí de novo o aqui e o aí, né, onde é produzido, no terceiro tempo da série binário linear. Ele é perpetuamente reinjetado na produção. O corpo catatônico é produzido na água do banho. O corpo pleno, sem órgãos, é antiprodução. Mas é ainda uma característica da síntese conectiva ou produtiva acoplar a produção à antiprodução, a um elemento de antiprodução. Muito doido, né? Voltando à questão que a gente, né, já trocou, assim, você viu diferença, né, lendo agora, do corpo pleno sem órgãos para o corpo sem órgãos? Não, do corpo pleno sem órgãos para o sem órgãos? É. Então, o que eu entendo é um pouco assim, o corpo... É porque tem o corpo pleno... Isso. O corpo pleno sem órgãos. Isso. E o corpo sem órgãos. Isso que eu também vejo, Eu entendo que o corpo sem órgãos é como se fosse... Ele está dentro do campo das máquinas desejantes. O corpo sem órgãos puro. Uhum. Né? É quase um conceito filosófico que eles estão usando, pegando do Arthur, assim como eles pegam a autopoese da biologia e jogam para a filosofia, eles pegam essa da dramaturgia e jogam para a filosofia também. Uhum. O corpo pleno sem órgãos é a prática. Uhum. É a prática do corpo sem órgãos. E Entendi. o corpo pleno é o corpo estéreo, é o corpo anatômico, né, que a gente pode dizer. Assim. O corpo todo organizado, né? O sem falta, sem vida, sem conexão. Pô, gostei muito da interpretação, porque eu acho que aqui no Antiédipo, já dialogando com o Hipótose, para a gente fechar também essa parte do programa, né, e fechando, no Antiédipo eles têm duas ideias legais, né, que eles colocam esse conceito, como você falou, do corpo sem órgãos como massa amorfa, o amorfo, né, o amorfo, o ainda sem forma, né, mas também muito próximo do... Depois eles vão se aproximar mais do conceito de caos, né, mas o caos como algo produtivo, né, a caosmose, do Guattari. Mas, além disso, no Mil Platôs, o corpo sem órgãos aparece mais como isso, que você falou do corpo pleno sem órgãos, que é uma prática, um exercício. O corpo sem órgãos é um exercício. Além de ser um conceito, ele também é um exercício no qual você produz para si mesmo o corpo sem órgãos. É um exercício de como você pode constantemente desfazer a sua organização, que sempre dá uma brecha de desarranjo, né? A história é essa, sempre há brechas de desarranjos. Então é seguir essas brechas, ou linhas de fuga, e desorganizar sua vida familiar, desorganizar sua vida laboral, desorganizar sua vida comunitária para organizar outra coisa, né? É essa potência criadora que existe nessa trajetória de seguir o desarranjo. Mas muitas vezes o trabalho é muito mais produzir consistência, ainda mais que o nosso tempo está malucado, né? Tá categoricamente desestabilizado. Mas o último detalhe de lembrança que eu tenho
é que no Mil Platôs, eles têm uma frase que é interessante, né? Que tem um platô só para o corpo sem órgãos, eles falam assim, o corpo sem órgãos do qual a gente está falando, que é meio Deus do Spinoza, é a soma de todos os corpos sem órgãos. Então, tipo assim, é a totalização da multiplicidade. Então tem uma bagunça no antiético que parece corpo sem órgãos, é aquilo que é um conceito no qual se inscreve a produção. Inclusive a produção social, a produção individual, a produção corpórea, etc. Mas lá no Mil Platôs, parece que dá essa dimensão de também uma prática que cada corpo exerce. Também um exercício do corpo. Isso se intensifica. Sim, porque é isso, exato. Porque o Barenblit, né, ele tem ele faz uma divisão pedagógica que ele coloca mais ou menos o atual e virtual, ele chama de realidade e realteridade. Fala que são dois planos. E aí dentro da realteridade existem as máquinas desejantes e o corpo sem órgão. E é isso, são as conexões e as impossibilidades de conexão, as rupturas. Então acho que é isso. Mas para a realidade, né, para atualizar, é preciso se haver com o corpo pleno. Sim. Também. Depois vai vir a história dos estratos, né? É preciso os territórios dos estratos, né? Isso. Aí eu acho que eu dividiria assim uma corruptela pedagógica. Né? Sim. Mas você faz melhor do que eu, então. Não, que isso. O que é legal é sempre pensar eu acho, né, o corpo sem órgãos como primeiro, né? Porque a história toda do acabar com o juízo, depois eles vão falar, os estratos, os códigos, as territorializações são os juízos, né? São as questões de tentar categorizar, de tentar encerrar, afirmar em uma constante, né? Mas, na verdade, o que eles estão falando, e é isso que eu tenho encantado muito essa bola, assim, que eles têm uma filosofia sistêmica dos fluxos, né? Não é tanto uma constante de que os fluxos se movimentam, mas um padrão. É um padrão de movimento, né? Então, poder produzir outros padrões de movimento, né? Em vez de estratificar rigidamente esses bichão aí. Porra, muito bom. Coisa linda, Thiago. Pô, avançamos muito, hein? Avançamos muito, não falamos nada. Lembro bastante, né, cara? Mas agora, você quer apresentar a ideia do... Até foi a sugestão sua? Você quer apresentar a ideia do bloco aí? Quero. Vamos fazer assim, então? Apresenta aí. Depois eu faço a sugestão. Tá. Não, na verdade, a gente podia fazer o seguinte. Você pode fazer uma vinheta agora. Porra, não sei se eu consigo fazer a vinheta, não. Mas eu vou fazer... Deixa o espaço aqui pra vinheta. Faz um silênciozinho. Se liga aí que agora é hora de previsão. Beleza. Ian é um grande músico, para quem está ouvindo. Vai me dar trabalho. Uma música boa, liga para ele. Bom, a ideia é a seguinte, como esse é provavelmente o último episódio do ano, e nós estamos em vias de viradas e mandingas, a ideia é que a gente faça uma bibliomancia usando o antiédipo. No que consiste a bibliomancia? Sem a Bíblia. A gente vai pegar alguma página aleatória, pensar numa pergunta, alguma página aleatória e ler a primeira frase que vem. Essa frase, pela lei do caos e da sincronicidade... Tá até tocando despertador aí. Tá na hora. Vamos fazer isso. Pela lei da sincronicidade, vai revelar pra gente a resposta da nossa pergunta. Beleza. E aí, como que a gente anuncia a pergunta? Faz no íntimo do nosso âmago, assim? Ou... Não, a gente pode brincar como isso daí tudo é por abstração, a gente pode falar uma pergunta generalista mesmo. Deixa eu pensar aqui, tô com o livro da Bíblia na mão aqui. Tô colocando a mão no Pode ser uma pergunta como vai ser o ano de 2021. Pode ser muito boa. Assim, essa pode ser a sua pergunta. Você quer essa pergunta para você? Mas eu gostei dessa pergunta. Ela fica mais fácil para mim. Pronto, é a minha. Como será o ano de 2021? Você pode aprofundar a minha pergunta também. É verdade. Como será o ano de 2021? Como se preparar para o ano de 2021? Pô, tu fala ser muito bom de pergunta, cara. Como se preparar para o ano de 2021? Vai, vou ficar com a sua rebarba de excesso de produção de perguntas. Aí o que eu pensei é que eu podia sugerir uma página para você e você sugerir uma página para mim, para ser ainda mais cartomântico, sacou? Ah, tá. Pode ser.
Meio cartomântico. Esse livro tem 500 e caralhada páginas, né? Mas aí bota o arquivo aí do PDF, lê a primeira página. Bota aí na 389. Como será o ano de 2021? Isso, aí a partir do que acontecer aqui, a gente junta as duas interpretações. Tá bom, tá bom. Isso aqui, fechado. 389. Bate o olho aí. Vai lá, vai lá. Ih, cara. Vamos lá. Embora tão avaro e reticente quando se trata de sexualidade, Marx, com algumas frases, detona aquilo que Freud, em toda a psicanálise, ao contrário, permanecerão prisioneiros para sempre. A representação antropomórfica do sexo. Nossa! Errou. Ou seja, como que eu interpreto aqui? Porra, muito bom, hein, cara? Aprisionados para sempre. Então, vai durar o confinamento mais tempo. Porra! Avaro e reticente. Significa que é preciso guardar dinheiro. Guarda dinheiro e desconfie dos remédios de WhatsApp que a sua mãe, a sua tia e seu pai, seu avô te mandam. Desconfie dos remédios milagrosos da Covid. Guarde dinheiro. Quando se trata da sexualidade, Marx, com algumas frases, detona aquilo que Freud e os psicanalistas, ao contrário, permaneceram prisioneiros para sempre. Bom, então aqui me remete a duas coisas. Tem Marx e tem Freud no meio da sexualidade. Você vai ter que fazer uma escolha. É fetiche por homem judeu branco, é isso? Não, né? Não, pode ser, mas eu acho que vai ser o seguinte, você vai ter que fazer uma escolha. A sua sexualidade vai ser um ano para você escolher aonde você vai colocar a sua sexualidade para jogo. Preso numa representação ou liberto para revolução. Para os fluxos proletários, né? Os fluxos de revolução e transformação. Isso aí, muito bom, muito bom. Você vai acabar com a luta de classes a partir da sua sexualidade ou você vai reafirmar ela? Então, velho Reich tá sempre aí, né, bicho? Impossível escapar dele. Eu acho que essa é a minha previsão, então. Guarde dinheiro, desconfie dos remédios, prepare-se para ficar mais tempo em isolamento social, que tem aqui, prisioneiros para sempre, e use a sua sexualidade de uma forma revolucionária. Caraca, bicho. É um cara muito cartomante mesmo, né, velho? Aí eu fico meio constrangido, mas eu vou tentar. Vai lá, manda uma página pra mim. Vai lá. 288. Opa. 288. Bateu o olho aqui de vez, hein? Pau! Bom, vamos lá. Cada forma mais evoluída, entre aspas, né, é como um palimpsesto. Palimpsesto. A pergunta é como se preparar para 2021, né? E eu nem sei o que é palimpsesto, então acho que eu vou dar bastante. Ela recobre uma inscrição despótica, um manuscrito miceniano. Sob cada negro e cada judeu, um egípcio, um miceniano sob os gregos, um etrusco sob os romanos. E, todavia, quanto esquecimento cai sobre a origem, latência que atinge o próprio estado e onde, por vezes, a escrita desaparece. Porra, bonito. Eu achei bonito, não entendi muita coisa e fiquei preocupado que talvez a gente tenha que ter outra relação com o estado aí, né, cara? Eu acho que tem que estudar história. Uma boa, já começar. Um pouco o dicionário, se preparando para 2020. Palimpsesto é pergaminho. Caralho, porra, você tá ouvindo muito podcast magia, né, cara? Exato, eu tinha ouvido no podcast essas semanas aí. Mas eu acho que se preparar, como é que é, eu acho que a gente tem que ter essa questão da evolução, né? Também. Evolução acho que tem a ver com Darwin, tem a ver com capacidade de conexão, como a gente estava falando. Então vamos precisar, como a gente vai ficar mais tempo aí quarentenado, precisar de criar novas adaptabilidades. Aproveitar o tempo para estudar história, para votar melhor. Sim. E aí esse final do estado aí eu não peguei o verbo, o que tem que fazer com o estado? Não, mas é bom aqui que ele tá falando do
dessa dimensão, acho que estão falando de uma dimensão das minorias aqui, que o Estado encobre, sacou? Então, acho que... Mas qual que é o verbo? Vou reler aqui, que eu não sei. Só o finalzinho. A escrita desaparece, né? Todavia, quanto esquecimento cai sobre a origem. Latência que atinge o próprio Estado e onde, por vezes, a escrita desaparece. Misterioso. Olha que doideira que continua aqui, rapidão. É sob os golpes da propriedade privada e depois com a produção mercantil que o Estado conhece seu enfraquecimento. Ah, vou até parar de ler porque isso aqui já é spoiler, mas enfim. Mas fico com isso, vou estudar história, vou ver as relações do Estado aí, ver o que está desaparecendo na escrita pergaminhosa desse Estado de vacinação. Talvez é um anúncio aí de como será a dimensão da vacinação também, né? E interessante, essa coisa do apagamento da história tem a ver com negacionismo, hein? É verdade, hein? É verdade, hein? Vai vir forte, hein? A tendência é vir forte no a gente tem que se preparar. Então é isso, para se preparar, estude história. E diga não ao negacionismo. Mensagem de como se preparar para 2021. Pronto, fechamos. É bom que quando a gente interpreta miticamente, a gente é ainda mais forte no dizer o que quer dizer, né? E quer dizer o que a gente quer dizer, então tá ótimo. Então, isso. Fica uma profecia autorrealizada, né? A gente tem que correr atrás. E você ainda fala assim, mas tem que acreditar, né? Tem que correr atrás disso aí, senão não tem não. É verdade. Senão o erro foi seu. Você que não acreditou o suficiente. É bom, né? A barganha da fé é a melhor barganha que tem, né, cara? É fácil apostar com a fé. Thiago, e aí? Mas é bom. Ah, bom demais. Como é que foi participar desse programa? Esse episódio especial? Adorei, gente. Recomendo. Até esqueci que estava gravando. Recomendo muito. Recomendo que não levem a sério o que foi falado por mim. Estudem o que eu falei, porque provavelmente não teve nada certo. Mas recomendo virem procurar o Ian para participar. É uma boa experiência. Essa aí, né, bicho? Foi um host equilibrado, né? Achei sua participação muito boa, muito boa. Foi divertido, é mais engraçado ainda fazer junto. Só que não dá vontade de fechar, porque parece a conversa sem fim. O Despertador já estou com muito tempo e com as amizades eu consigo dar uma quebrada no padrão obsessivo. Vou até botar uma vinheta aí. Parece que não, mas consigo. Botar uma vinheta e a gente se estendeu um pouco mais. Bora almoçar então? Vamos comer. Então tá. Um forte abraço, um feliz ano novo e um feliz Natal aí. Natal do Corpo Sem Órgãos para você aí. Faça a ceia do Corpo Sem Órgãos aí, da ceia de vocês. E divirta-se, cuidem-se, a gente volta uma hora. Provavelmente em janeiro, né? Provavelmente vão voltar aí. Se você quiser participar do programa, me encontra aí em alguma dimensão. Eu acho que eu nunca tinha falado meu nome no programa. Acho que foi a primeira vez que falou, foi você que falou meu nome. Então... Ih, desculpa. Não, mas não tem nada não. É só do tipo quem falar meu nome. Eu ia falar, pô, meu nome é não sei o que. Eu não conheço a pessoa que eu tô falando. Com você eu conheço, então tá tudo bem. É isso. Forte abraço. Eu quero deixar uma reflexão aí pro pessoal. Deixa aí. Será que o peru recheado é um corpo pleno sem órgãos? É um exercício, será? É uma prática? Fica a reflexão. Vamos pensar nisso. Então, valeu, um forte abraço. Tchau, meu querido amigo. Um beijo. Não, calma, eu vou parar de gravar, mas a gente vai continuar falando aqui, calma. Ah, que bom, que bom. Valeu.